chegou o Natal, hoje tem festa no céu, anjos tocando, trombetas soando, já chegou o Natal. Tribos, povos e raças louvai, celebrai-o também. Cristo Senhor, Salvador das nações, hoje nasceu em Belém. Já chegou o Natal, hoje tem festa nos céus, anjos tocando, trombetas soando, já chegou o Natal. Tribos, povos e raças louvai, celebrai-o também. Cristo Senhor, Salvador das nações, hoje nasceu em Belém. Sinos ecoam no céu, um anjo proclama em Belém. Glória a Deus nas alturas do céu, e a paz aos homens de bem. É Natal, é Natal, é Natal, Cristo nasceu em Belém. É Natal, é Natal, é Natal, Cristo nasceu em Belém. Já chegou o Natal, hoje tem festa no céu, anjos tocando, trombetas soando, já chegou o Natal, já chegou o Natal, já chegou o Natal. Olá meu irmão, olá minha irmã, uma boa noite a todos, uma boa noite a todas, um Feliz Natal para você e para sua família. É muito bom estarmos aqui, uma grande alegria, podemos comemorar mais um Natal diferente, estamos distantes, cada um da sua casa, mas aqui, diretamente do templo, estou para trazer a mensagem do Natal a todos vocês, uma breve mensagem, e também ouvirmos alguns cânticos, alguns hinos de Natal. É tão maravilhoso podermos comemorar este momento sublime. Gostaria de ler neste momento o que está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, o versículo de número 25 e em diante, é conhecido como o Cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Bem, eu chamo a atenção para você para duas coisas que eu enxergo nesse texto. Em primeiro lugar, a satisfação que este homem de Deus tem ao receber o Senhor Jesus, que seja também a nossa satisfação nesse dia 25 de dezembro de 2020. O fato de recebermos o Senhor Jesus em nossos lares, em nossos corações por meio do Espírito Santo, que seja um grande motivo de satisfação. Segundo, que os nossos olhos possam ver a salvação de Deus sempre. Diz ele no versículo 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação. É isso que dava paz, que deu paz a este homem de Deus, ter o conhecimento da salvação de Deus. Que também você, que os seus olhos possam ver claramente a salvação de Deus e ter paz no seu coração, na sua vida. Amém? Nós vamos agora continuar com alguns cânticos e hinos de Natal. Vamos celebrar o Natal de Jesus, o Deus que se fez homem, a humanidade de Deus presente em Jesus Cristo. E depois voltamos. Amém.
Ele falou: eu estou aqui para dar uma boa notícia que vai trazer grande alegria para todo mundo. Hoje Jesus nasceu e este é o nosso melhor presente. É Jesus que nasceu, Deus falou e cumpriu. Anjos cantam glórias a Deus, todo o céu em festa
Quero ouvir o bebê chorar. Reis magos e pastores também vieram adorar. Anjos cantam em louvor, a terra sente de esplendor. Profecia se cumpriu, o céu já se abriu ao pecador. Muito bem, irmão e irmã, chegou o momento de meditarmos na palavra de Deus. Já ouvimos alguns cânticos, ouviremos ainda outros, mas agora nós temos a oportunidade de meditarmos na palavra de Deus. Quero convidar você a, junto comigo, ler o que está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 23, e depois eu quero ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Vamos à leitura. Diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida do Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém o soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Agora o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como Filho unigênito de Deus. Amém. Bem, na história da igreja, nem sempre foi fácil definir a humanidade de Jesus, a questão dos seus limites, como é que a humanidade convivia com a divindade, como Jesus poderia ter essas duas naturezas. Bem, com o andar dos anos, algumas ideias errôneas foram apresentadas para tentar solucionar a questão da humanidade de Jesus. Por exemplo, eu coloco aí para vocês na tela
4 ideias que não colaboraram, pelo contrário, prejudicaram a compreensão da verdadeira humanidade de Jesus Cristo. Primeira coisa que surgiu foi a ideia do gnosticismo. O gnosticismo vem do grego, que significa gnose, conhecimento, é como se fosse um tipo de um conhecimento especial, isso que pregavam os seus idealizadores. E eles era uma mistura de várias coisas. Uma delas era um pensamento grego platônico, do filósofo grego Platão, que considerava a matéria má e o espírito bom. Então, o corpo era algo ruim e a alma era algo bom. E isso fazia com que as pessoas negassem que Jesus veio em carne, que veio como ser humano, que se tornou de carne e osso. Vejam lá, se você ler 1 João, lá no capítulo 1, 2, 3, ele vai condenar essas pessoas, dizendo, olha, todo aquele que nega que o Filho do Homem, o Filho de Deus veio em carne, esse é o anticristo, esse é o falso cristão, esse é o falso profeta. Essa é a primeira dificuldade que a igreja encontrou. A segunda, nós podemos olhar para o docetismo. O docetismo veio do grego também, parecer. Então, eles diziam o seguinte, olha, Jesus se parece com o homem, mas ele não é um ser humano, ele só se parece. A outra ideia era a ideia do apolinarismo, que defendia que Jesus ele não tem uma alma humana, só corpo, ele tem uma alma divina. Ele tem um corpo, mas não tem alma humana. Então Jesus não seria completo, ele seria só pela metade, pois ele não tinha uma alma humana, apenas o corpo. E por último nós temos o monofisismo. O monofisismo, então, ele diz o seguinte, que Jesus até tinha uma parte humana, só que no momento da encarnação, a parte divina absorveu a parte humana. Então, isso tudo quer dizer, trocando em miúdos, que não se aceitava tão facilmente a plena humanidade de Jesus. Essa é a defesa. Não aceitamos que Jesus seja um ser humano menor ou incompleto, ou com só alma humana e um corpo que não era verdadeiro, ou com um corpo verdadeiro e não tivesse alma humana. Não, Jesus era um ser humano completo. Então, a ortodoxia da igreja, ou seja, a ideia de que nós defendemos a sã doutrina, a doutrina verdadeira, vai dizer o seguinte, que Jesus ele é uma só pessoa, ele tem um só eu, mas ele tem duas naturezas que convivem de forma harmoniosa dentro de si. Elas não se confundem, uma não absorve a outra, não há uma fusão, mas Jesus, ele é uma só pessoa, mas ele tem duas naturezas convivendo dentro dele. Então, essa ideia defendida, e no próximo slide aqui vai ficar um pouquinho mais claro para você entender como funcionava isso na cabeça das pessoas e como a igreja foi crescendo na definição mais clara dessa doutrina. Diz o seguinte, a natureza divina, então, ela existe sempre, desde a eternidade. A natureza humana de Jesus, ela passa a existir desde a encarnação. Antes da encarnação, havia a segunda pessoa da Trindade. Depois da encarnação, então, nós temos Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, aqui nós entendemos que a igreja começou, então, a definir de forma mais clara como que era, então, essa humanidade de Jesus. Eu li para construir essa pequena meditação, essa mensagem de hoje, uma mensagem tão importante de Natal, falando da humanidade de Deus, do livro do Karl Barth, esse livro Dádiva e Louvor, que você está vendo aí na tela aqui atrás da gente. É um livro da editora Sinodal, e se você não conhece esse senhor, esse grande teólogo, esse pastor, um dos maiores do século XX, um pastor calvinista, alguém que lutou contra o liberalismo teológico na Suíça, na Alemanha, foi professor em várias universidades, e ele não destacou não só pela parte teológica, mas ele também lutou contra o nazismo.
Ele foi um que defendeu que a igreja não deveria apoiar o nazismo, e ele se colocou realmente de forma contrária radicalmente ao nazismo. Perdeu a sua cadeira de professor na Universidade de Bonn, mas mesmo assim ele continuou firme com os seus ideais. Não foi morto como o Dietrich Bonhoeffer, mas teve uma postura bem crítica, bem séria mesmo contra o nazismo. Bom, só por isso, ele já tem muitas credenciais. E então, lendo o seu artigo, eu desenvolvi as ideias que eu vou partilhar com vocês nessa noite. Mas uma dele me chama a atenção, queria que você me acompanhasse nessa leitura. Ele diz o seguinte: é o Deus que afirma e prova sua autenticidade, aquele que a nossa mão não pode conter e que precisamente por essa razão tomou-nos pela mão, aquele que numa palavra é o único que merece o nome de Deus, a diferença de todas as divindades inventadas e que radicalmente distinto de tudo o que existe, está contudo ligado a nós. Em outras palavras, está dizendo, olha, esse Deus maravilhoso, grandioso, é tão diferente do homem, porque Deus é esplêndido, Ele é o Criador, Ele não se mistura com a criatura, esse Deus intangível, esse Deus que não pode ser visto também pelo homem, porque a sua glória é tremenda. Esse Deus resolve se tornar um de nós, resolve se tornar um ser humano. Em outras palavras, é isso que ele está querendo dizer. Eu escolhi alguns pontos aqui para refletirmos nessa noite e vermos que o Natal não é só lembrar do nascimento de Jesus lá dos anjos, tem algo muito mais profundo que eu gostaria de partilhar com você neste momento. Então, o que podemos afirmar acerca da humanidade de Deus? Aí eu listei 5 e agora vou colocá-las uma por uma. A primeira, o que podemos afirmar acerca da humanidade de Deus? Podemos afirmar, creio eu, que Deus sacralizou a humanidade do homem e da mulher com a encarnação. Olha, Deus considerou algo bom, algo santo, ao contrário de todos aqueles pensamentos, ele não pode ter sido um ser humano completo. Deus está dizendo, não, o ser humano é sagrado, fui eu que o criei, ele se perdeu, a minha imagem nele foi desfigurada, mas ele é sagrado, eu o amo, eu quero para mim. Essa para mim é a mensagem do Natal, é Deus sacralizando a nossa humanidade, não os nossos pecados, não estou falando isso dos nossos erros, não é isso, mas o fato de ser humano, de que o ser humano é importantíssimo, valiosíssimo para Deus, e para mim o Natal é isso. Muitas vezes, enquanto nos perdemos em muitas coisas, nos achamos quando estamos convencidos de que isso é uma realidade muito certa e verdadeira na palavra de Deus. Segunda coisa que eu extraí o que podemos afirmar então acerca da humanidade de Deus? É que Deus ativou o modo relacionar-se, Deus-homem, homem-Deus. Olha, desde o Antigo Testamento, já começando lá quando Deus criou o homem e a mulher, lembro que eles estavam no jardim conversando e se relacionando, porque é isso que Deus quer. E quando Deus se torna ser humano em Jesus Cristo, é isso, mostra que não é um Deus solitário, um Deus distante, um Deus que não se preocupa, um Deus que simplesmente ignora o ser humano e o trata como qualquer ser. Não, isso não é verdade. A verdade das Escrituras é que Deus quer se relacionar conosco. E como que eu posso mensurar isso? Ora, de uma forma muito clara, Ele resolveu ser um ser humano e provar, se relacionar na condição do ser humano, sendo de carne e osso como Ele, como diz lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, que Ele não se segurou, não diz o termo, na revista atualizada, a versão bíblica que nós normalmente usamos, Ele não julgou com usurpação, ou seja, Ele não se agarrou nisso, Ele não se valeu disso, mas Ele se tornou como um de nós. Então, é aquela história de Deus andar no meio do seu povo, que é o sonho de Deus, é o plano de Deus, na eternidade vai ser assim. Então, de forma muito clara e objetiva,
Deus ativou o modo se relacionar, agora como homem. Homem, Deus, Deus, homem, se relacionando na terra. Isso é maravilhoso. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar nessa noite é que Deus expôs claramente um lado de um pai amoroso, pouco explorado no Antigo Testamento. Não é que não fosse explorado no Antigo Testamento. Você percebe, por exemplo, quando você lê os Salmos, o cuidado de Deus, o Salmo 100, o Salmo 102, o Salmo 103, né? Se diz que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo, que Deus ele se preocupa com o pobre e necessitado. Mas no Novo Testamento, a ideia de um Deus amoroso, um Deus que vem buscar o ser humano, que estende a sua mão, que ama o ser humano e não o despreza, isso está de forma muito patente, muito clara. Então, para mim, o que chama a atenção é esse aspecto que agora é muito explorado. Começa ali no Evangelho de João, se você perceber, porque Deus, né, amou o mundo de tal maneira, um versículo tão conhecido e tão amado por tantos, né, por milhares, eu creio que deve ser um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. Então eu queria que você visse isso, né? Falando do discípulo amado, veja, Jesus tinha ali um discípulo amado, que quem sabe Jesus amava muito mais do que os outros. Não sei se é essa a ideia, mas a ideia de que tinha um discípulo amado ali no Evangelho de João, e muitos consideram que João é esse discípulo amado. E se você olhar então na carta de João, na primeira carta de João, aprendemos que Deus é amor. É a primeira vez no Antigo Testamento, não está muito claro isso, mas no Novo Testamento isso está escancarado. Deus é amor, e diz muito mais do que isso. E diz que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então vejam, entendemos o que é o amor por causa que Deus se tornou carne e osso como nós. Então, para mim, esse terceiro ponto também é especial. Deus claramente expôs um lado de pai amoroso, né? Um pai que está realmente muito interessado, está preocupado e quer ajudar demais os seus filhos e filhas. O quarto aspecto dessa meditação do Natal é que podemos afirmar que Deus decidiu experimentar concretamente o ser humano. Aqui eu não estou falando do substantivo, mas aqui eu estou falando do verbo, o tornar-se humano, o ser humano. Deus decidiu, por mais que nós construamos a nossa teologia e averiguamos, e a teologia é isso, é investigar as questões teológicas, bíblicas, uma coisa nós podemos definir que Deus decidiu experimentar, e isso estava no seu plano de salvação, no seu plano de salvar o ser humano para sempre, incluiu Deus experimentar concretamente o ser humano. E por isso que a Bíblia muitas vezes diz, olha, Ele provou do que vocês provaram. Se vocês leem, por exemplo, eu leio e a gente lê, por exemplo, que está lá em Hebreus, se não me falha a memória, diz que Ele sofreu na pele, por isso Ele pode interceder para nós. Ele sofreu na pele, tudo que nós sentimos, tudo que nós sofremos, Ele também sentiu na pele. Todas as decepções que temos, Ele também teve, sofrimentos, angústias. A diferença é que Ele não pecou. Jesus não teve mácula no o seu currículo não é um currículo perfeito, mas isso aqui me chama a atenção, que Deus concretamente quis experimentar o ser humano por nossa causa. Nossa, que lindo, que algo maravilhoso e extraordinário. E por último, que é o quinto aspecto desta noite, é que Deus resolveu mostrar como que se faz. Às vezes você pode até pensar, e eu posso pensar, então realmente o Senhor quis ensinar o jeito que a gente deve fazer para se relacionar com Deus e com o ser humano? Creio que sim. Creio que esse foi um dos objetivos da encarnação, da humanidade de Deus, né? Deus resolveu mostrar como é que se faz. E também, creio eu, por misericórdia e graça, por ver que a gente não estava conseguindo, que os modelos que tínhamos, todos eram modelos imperfeitos.
Pessoas que lutaram, que se dedicaram desde o começo da história, lá depois do Éden, até chegar a Cristo. Muitos se dedicaram, foram pessoas que colocaram o seu coração em amar o Senhor, como por exemplo foi Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia diz, né? Abraão, amigo de Deus, Elias, um grandíssimo homem. Mas nós estamos aqui falando e observando que essas pessoas não eram um modelo perfeito, elas faziam e servem-nos de exemplo, claro, mas não como Jesus, não como Ele, porque Ele mostrou como é que se faz, viu que a gente era muito limitado, que a gente não ia conseguir agradar a Deus. Ele falou assim: olha, eu vou ensinar vocês a forma certa de fazer. E quando Ele veio ao mundo, a gente viu que realmente as pessoas estavam entendendo muita coisa errada de como se deve fazer. Então Ele falou: olha gente, vocês não estão conseguindo, vocês não vão conseguir sem mim. E eu imagino a conversa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo: olha, eles não vão conseguir, vamos ajudá-los. E é isso que Ele fez, Ele mostrou como que se faz. Essa é a minha mensagem. Isso para mim hoje é o mais importante, eu saber sobre o Natal, sobre o dia 25 de dezembro. É saber que Deus se fez homem, a humanidade de Deus ela é real, ela é um consolo, ela é animadora, a humanidade de Deus, ela é jubilosa, ela nos faz acreditar mais nesse Deus fantástico que nós servimos, por mais que aqueles que não entendam, falem e argumentem contra, não há como negar, nessas 5 exposições, esses 5 pontos que eu observei aqui nessa noite, está muito claro quem Deus é, o seu caráter. O caráter de Deus está revelado aqui em Ele ser um humano, como um de nós, de carne e osso, passar por tudo que nós passamos. Ele passou por coisas piores, porque eu imagino um Deus perfeito, extraordinário, estar na condição de homem, no sentido de ser humano, de homem e mulher, não deve ter sido nada fácil, mas Ele fez isso, Ele experimentou por amor de nós, pelo seu plano de amor que estava escrito antes da fundação do mundo. Então essa preciosa mensagem eu queria deixar com você. E para encerrar, eu vou deixar com você alguns livros aqui para você ter um maior conhecimento e um aprofundamento na pessoa de Jesus, tá? O primeiro livro que eu vou mostrar é do N.T. Wright, é simplesmente Jesus. O outro livro é do Dr. Carson, Jesus, o Filho de Deus. O outro livro é Quem é Jesus Cristo, do Greg Gilbert. E um outro livro do John Stott, O Incomparável Cristo, da nossa editora A Beleza e a Glória de Cristo. Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré, do Alice McGrath. E Cristo o Senhor. Esse é do Alistair e este é o último. Porque numa recente pesquisa eu descobri que normalmente as pregações são 10% do Antigo Testamento, 90% no Novo Testamento. Só que 80% das pregações normalmente são nas cartas, principalmente as de Paulo, e apenas 10% nos evangelhos e falando sobre Jesus. Então uma ótima oportunidade de relembrarmos não só a humanidade de Deus essa noite, mas lembrarmos de conhecer um pouquinho mais esse Deus. E esses livros vão ajudar. Lógico que ler os evangelhos é fundamental, mas se aperfeiçoar e aprofundar-se na leitura que eu aqui estou indicando para vocês, nessas leituras, certamente será muito bom, especial para o seu crescimento e para o meu crescimento. Deus abençoe, um ótimo final de mês, que esse Espírito de Deus mesmo esteja conosco, nos abençoando e nos agraciando como Ele tem feito até o dia de hoje. Deus abençoe você e a sua família. Mais uma vez, um Feliz Natal. Fiquem com Deus. Amém. Jesus havia nascido e a alegria do céu não podia ser contida. Nos céus de Belém, uma legião de anjos apareceu e enchendo o céu cantaram: glórias a Deus
Deus nas alturas. Glória
em meu lugar. Salvação hoje quer te dar. Dê a tua vida, Jesus Cristo, e nós seguirá ao perfeito lugar. Não importa a tua situação, contigo estará Jesus Emmanuel. Sempre vai te amar. Salvador veio a nós, os mais grandes deste mundo, Ele rejeitou, padeceu, Ele morreu, derramou seu puro sangue por te amar. Humilhado foi a cruz, sofreu em meu lugar. Salvação hoje quer te dar. Pela tua vida, Jesus Cristo, e nós seguirá ao perfeito lugar. Não importa a tua situação, contigo estará Jesus Emmanuel. Sempre vai te amar, te amar, vai te amar, te Muito bem, meu irmão, minha irmã, estamos encerrando a nossa celebração de Natal, o culto de Natal. Foi um prazer estarmos juntos aqui, tivemos a oportunidade de ouvirmos belos hinos, belas canções que homenageiam o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um dia nasceu lá em Belém, há mais de 2000 anos atrás, para trazer luz, para trazer salvação, para trazer a glória de Deus até a terra. Hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir a sua palavra e entendermos um pouquinho mais sobre a humanidade de Deus. Que realmente a palavra de Deus possa penetrar no seu coração, que Jesus possa viver e reinar na sua vida. Esse é meu desejo. Reitero aqui as felicitações a todos nós que temos Jesus Cristo como Salvador. Não é só o dia especial que comemoramos o Natal por ser o nascimento de Jesus, mas nós é que somos os agraciados, nós é que fomos abençoados pelo nascimento do Salvador, por Ele ter vindo a este mundo, ter se encarnado, se tornado como um de nós, como eu e você, de carne e osso, e isso nós devemos celebrar sempre. Deus abençoe a sua vida, a sua família, um feliz Natal, um feliz resto de Natal, mas todo mês de dezembro é um mês natalino, um mês comemorativo. Deus abençoe você e a sua família.
Até mais. Valeu!